Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Prototipando. Esse espaço que a gente tem para prototipar ideias, conceitos, pensamentos, sem a necessidade de acertar ou já definir as coisas, mas principalmente a gente sair daqui com bons protótipos. Meu nome é Pedro Pelvan, eu sou host aqui do Prototipando e hoje a gente contou com a presença da Ana Carvalho RP. Ela é profissional de comunicação, especialista em planejamento criativo e criadora do Social Media Thinking. A gente vai falar um pouquinho sobre o Social Media Thinking, então não vou explicar agora, porque eu vou deixar para a Ana falar melhor do que eu. A Ana já trabalhou e trabalha com diversas pessoas, empresas, ela tanto dá aula sobre comunicação, quanto hoje trabalha com isso, né? Já atendeu grandes clientes, Ambev, McDonald's, Gillette, Guatemi, enfim. A Ana é um fenômeno. Eu sugiro você entrar nessa conversa com um ouvido muito atento com o que a Ana vai falar. Eu sei que eu sempre falo isso em todos os episódios do Prototipando, mas tenta ouvir atentamente ao que a Ana traz e também resgatar os fundamentos que a Ana utiliza para chegar nas conclusões que ela tira. Eu acho que essa é uma dica quente para você aproveitar os próximos 40, 50 minutos ou até uma hora desse episódio. Beleza? Sem mais delongas, vamos com a Ana. 1, 2, 3, prototipando. Ana, de novo, brigadíssimo por fazer parte desse espaço que a gente tem no Prototipando. É um prazerzão ter você aqui. Eu que agradeço, Pedro. Bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês. Ana, eu queria começar explorando um pouco com você o que é o Social Media Thinking. Eu acho que esse é um bom começo. Ele é um ótimo começo, Pedro. Bom, o Social Media Thinking, na verdade, é um método para trabalho em redes sociais que eu criei há uns 2 anos, acho que foi no final de 2019 que ele nasceu oficialmente, embora já existisse ali nos confins da minha mente em algum lugar escondido, mas ele é um método de trabalho para redes sociais onde ele é muito pautado em algo parecido com o Design Thinking, né? O nome não é à toa. Veio esse insight de seu nome parecido com o Design Thinking justamente para remeter à ideia de pesquisa, de entendimento profundo do problema, de tentar entregar soluções, mas a partir do conteúdo das redes sociais, né? Não a partir do design, como acontece com o Design Thinking. Então, basicamente, esse é o método. E onde eu trabalho é diferente dos outros métodos que eu vejo por aí, né, é tudo muito pautado com os dados da pesquisa. Então, a partir dos dados da pesquisa que a gente faz no início, existe o brainstorming para a solução das primeiras ideias e ajuste constante, né, daquilo que está sendo feito. Então, a gente está ajustando constantemente o método, inclusive o próprio método, né, ele é constantemente ajustado. Eu lembro que quando eu lancei uns vídeos no YouTube para mostrar como que era o método, para explicar. E me dá um nervoso, porque ele já mudou de lá para cá, sabe? Mas fui convencida que é melhor eu deixar lá, porque é uma forma das pessoas me conhecerem. Mas basicamente é isso, é um método de trabalho para redes sociais, voltado em pesquisa, soluções de problema e ajuste e melhora constante. Tá. Antes de... Eu quero avançar nisso, Ana, mas eu estou muito interessado em saber como é que foi o momento dessa epifania que você teve. Eu gosto muito de entender qual que era o contexto, assim, onde que você deu o estalo e você falou, nossa, eu tenho um método que eu preciso criar, ou eu preciso solidificar isso em algum lugar. Como é que foi esse... Me conta essa história. Bom, o estalo aconteceu quando eu sempre tive uma vontade, na verdade. O Social Media Thinking foi um projeto, sei lá, se eu posso chamar de projeto, porque projeto parece dar uma ideia de início e fim, né? Eu não vejo fim nele. Mas o Social Media Thinking foi uma coisa que me permitiu eu realizar um desejo muito grande que eu tinha de viver por minha própria conta, sabe? De não depender de mais ninguém. O Social Media Thinking eu fiz sozinha, desde o início, sabe? Então, eu estava em agências, quando eu comecei a entender, eu já dava aula de redes sociais, marketing digital desde 2016, 2015, talvez 14, acho que foi 2015 que eu dei minha primeira aula. Em 2019, será que foi 2015? Enfim, em 2019 eu comecei a pensar, bom, se eu quero fazer por minha conta, eu preciso criar um negócio que seja realmente meu, sabe? Isso foi em 2018, na verdade, que eu comecei a pensar sobre isso, eu comecei a estudar muito, mas fui procrastinando, porque tem aquele negócio da insegurança, e eu gosto de agência, eu gosto de estar em agência, tanto que até hoje eu meio que ainda trabalho dentro de agências, né? Mas eu fui estudando com essa vontade de ter o meu próprio método, sabe? Daí que eu fui descendo um pouco mais no design thinking, sempre me envolvi muito com os designers e com essa área do criativo, né? Eu sou relações públicas, mas apesar disso eu sempre tive um pé na criação.
Então, foi a partir disso, foi do momento que eu senti que eu precisava criar uma coisa minha. E daí eu fui estudando para tentar fazer uma coisa que era diferente de tudo que eu já tinha visto, sabe? Que fosse adaptável também para diferentes realidades, porque quando eu dava aula, eu viajei o Brasil inteiro, né? Eu conheci todas as regiões, isso me abriu muito a minha mente de que, eu acho que aí foi o grande momento de epifania que você perguntou. Abriu muito a minha mente sobre o Brasil trabalhar de formas diferentes, sabe? Eu não posso chegar lá no Belém do Pará e falar que a forma como eu trabalho aqui em São Paulo é a forma correta de ser trabalhado. Então, eu comecei a entender que eu precisava encontrar uma forma de ensinar a criação de conteúdo e o marketing digital para diferentes realidades e como que isso ia funcionar. Bom, as pessoas vão ter que extrair seus próprios dados, seus próprios insights, sabe? Então, vamos falar primeiro da pesquisa. E a partir da pesquisa, como é que a gente desdobra? Então, não é uma receitinha, né? Não tem uma receita de bolo, que se alguém chega no meu curso esperando que eu vou dizer a forma certa de fazer a receita do sucesso, não é isso que acontece. Eu vou ensinar a pessoa a pensar o contexto dela, a realidade dela, as dores da audiência dela, eu falo um pouco de branding também, do que é importante para a marca dela, e assim criando um negócio que vá fazendo sentido para todo mundo, sabe? Então, acho que a grande epifania do conceito do conteúdo foi isso, quando eu percebi que o Brasil trabalhava de formas diferentes, que eu não podia dizer que a minha forma como eu trabalhava na DM9, que era o que eu fazia, era a forma certa de trabalhar, que era uma coisa meio errada que eu fazia. E a epifania de fazer o meu método mesmo foi quando eu decidi que eu não queria mais trabalhar na DM9, que eu não queria mais trabalhar em agência. E daí eu criei o método para eu trabalhar. Que demais, que demais, porque eu vejo que essa epifania ela nasceu de dois principais entrantes, né? Foi uma certa expansão de visão, uma expansão de consciência sobre como que os modelos de trabalho poderiam ser, né? E também um input de restrição, né? Pô, eu tenho uma restrição aqui que eu não quero mais trabalhar com esse modelo, enfim, dessa forma, né? Muito Exatamente. interessante, muito interessante. Ana, me diz uma coisa. Quais são as principais necessidades humanas que esse método ele resolve, o Social Media Thinking resolve? Defina necessidades humanas. Eu não quero falar dor, porque eu acho que dor é uma coisa que é muito ampla, assim, a gente pode tanto ir, sei lá, eu bati meu pé ali, eu tô com dor, quanto para um jargão um pouco mais de mercado, né? Uhum. Mas o que eu quero dizer com necessidade humana? Alguma necessidade tanto emocional, uma necessidade física, fisiológica, social ou até espiritual, né? Enfim, se a gente for pegar a Não cheguei a refletir sobre o espiritual ainda, mas eu acho que é um método que ele é super abrangente, sabe? Pelo fato de não ter receita e eu não ter um público bem definidinho, se você for abrir o site agora do social media, tem que saber que não tem ali um público definido para quem é. Ele é bem abrangente, porque como é adaptável para diferentes realidades, o cara que é empreendedor pode aprender, o cara que está em agência pode aprender, o cara que está chegando no mercado pode aprender, uma forma de aprender o trabalho em redes sociais. Eu diria que a dor, né, falando de dor, ou a necessidade que eu sacio no âmago, o principal é criar um bom conteúdo que vai dar resultado para você ali dentro das redes sociais, seja o que resultado signifique para você, né? Se é criar aquele slow content, que é o conteúdo na paz e fazer um bom conteúdo resolvendo as necessidades da audiência, ou criar conteúdo para caramba para crescer. Eu falo do growth hack nas redes sociais, enfim. No âmago é isso, a pessoa vai aprender a criar conteúdo da forma dela, assim, de um jeito que faça sentido para ela e para a audiência dela. Mas eu acho que também tem muita gente vem me falar sobre conseguir colocar meu negócio na rua, conseguir fazer sucesso. Eu recebi umas velas esses dias, eu subi o vídeo agora, saindo daqui, de uma aluna minha que foi empreender e que conseguiu fazer as coisas darem certo. Então, talvez esses desejos, assim, de realizar isso, que eu acho que é o mais legal, na verdade, de quem é professor, sabe? É ver que o teu trabalho está impactando na realização dos sonhos das outras pessoas. Então, a criação de conteúdo por si só não é uma grande necessidade, né? Mas ela é como se fosse uma escada para a pessoa realizar um outro desejo. Qual é esse desejo? É empreender? Então, a gente te ajuda a empreender. Qual que é o seu desejo? É se destacar na tua agência, chegar na reunião de pauta cheio de ideias e coisas para fazer? Então, a gente vai te ajudar com isso, sabe? Eu acho que as necessidades seriam a realização dos objetivos, sabe? Das Massa. pessoas que abrangem
a tangente ali do trabalho, sabe? Sim, é muito engraçado, Ana, porque, o nosso trabalho aqui ele é muitas vezes de processos de inovação, né? E naturalmente com os nossos clientes, a gente pergunta para as pessoas assim, tá bom, vamos lá, vamos começar. Quem são as pessoas que você quer ajudar, né? E aí é muito comum terem públicos definidos, etc. Quando fazem essa pergunta para mim, eu falo, eu entro em crise existencial, porque eu falo, eu não tenho público. E aí eu fico mal, porque eu falo, não, eu tenho que ter público, porque é isso que eu faço, né? E aí eu entro um pouco. E eu percebi que você também tem esse problema, né? Eu tenho, mas o que acontece? E eu entro nesse choque, porque quando eu vou vender o produto lá, eu não fecho tanto. Mas, por exemplo, na hora que eu vou criar conteúdo, aí sim, quando eu vou criar para mim, aí eu defino um caminho onde eu vou seguir. Eu tento falar mais com freelancers, sabe? Porque bate mais na minha realidade. Então, para mim é mais fácil criar conteúdo para quem é freelancer, porque eu também sou, e daí eu falo sobre relacionamento com o cliente, eu vou definindo a minha linha editorial em diferentes momentos, né? Quando eu estou prestes a vender o Social Media Thinking, eu falo sobre o método. Daí, quando eu falo sobre o trabalho, manualmente, as ferramentinhas das redes sociais, aí abrange uma galera. Mas quando eu não estou em período de venda, como é o meu período agora, por exemplo, que eu estou atendendo um cliente que me demanda muito, eu vou falando sobre relacionamento com o cliente, com as coisas que eu vou aprendendo na vida, sabe? Então, eu acabo falando mais com freelancers que têm mais ou menos a minha idade e falam comigo, sabe? Então, mas daí as pessoas às vezes ficam na dúvida, será que vale para mim que estou em agência? Vale. Será que vale para mim que eu sou empreendedor? Vale, tá tudo certo. Depois vale a conversa depois, né? Mas eu passo por isso também. Então, Ana, mas é isso que essa é a minha discussão com o Léo, com a Ana Lu, enfim, e com outras pessoas, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque eu tenho a sensação de que quando a gente produz conteúdo, quando a gente quer conversar sobre algum assunto, é porque a gente está muito interessado em descobrir alguma coisa sobre ele, né? Então, eu acabo sentindo que muitas vezes o conteúdo é mais para a gente mesmo e para quem se afina com a gente, né? E aí eu vejo que a definição de público ela é uma decorrência disso, né? Pô, quem são as pessoas que se afinaram com o que eu estava interessado em descobrir, em saber? Você acha que isso... Você vê o que você acha sobre isso, Ana? Porque eu fico com essa sensação. Acho que faz todo sentido, porque conforme você vai criando, né, o conteúdo, e daí eu acho que existe um embate de você criar o que faz sentido para você e o que você gosta de criar, falando de um criador de conteúdo, né? Sim. E você criar pensando exatamente na audiência e não amarrar os dois, né? Porque eu acho que quando você cria para você, que é a forma como eu penso e que eu acho que as empresas devem fazer também, que faz sentido para elas, que eu uso para elas, você acaba descobrindo a audiência, né? Descobrindo o que a audiência gosta, o que a audiência não gosta, o que é bom para elas, o que engaja, o que não engaja. E daí você vai refinando cada vez mais o seu produto, né? Você vai refinando o que acontece com você. E eu entendo isso. E as pessoas também com quem você vai falando também é uma coisa que é moldável, né? Tem uma coisa que eu falo muito no Social Media Thinking não tem regra. A regra número 1 daqui é que não tem regra. Você não vai fechar um quadrado aqui e vai trabalhar o resto da sua vida dessa forma, não. Daqui a pouco você descobre que a tua estratégia está errada, que você está falando com a persona errada, ou que você precisa mudar, que você precisa adaptar, que você precisa evoluir. Então, acredito que esse trabalho de criação de conteúdo é uma evolução constante. Dentro dessa evolução está a tua persona também. Eu antes falava muito com a agência, quando eu estava dentro de agência. Quando eu viajava dando aula, a maioria das pessoas que iam comigo era pessoas que estavam dentro de agência também. E agora que eu larguei mão e continuo dando aula, eu percebo que tem muito mais empreendedor e gente que quer tocar o seu próprio negócio, que vem em você uma referência, de repente, de alguma coisa que você alcançou, mas quer alcançar também, e conversa muito mais com essas pessoas. E daí fui adaptando o meu trabalho também. Antes eu não falava sobre relacionamento com o cliente, sabe? Ontem fiz uma live falando sobre como que eu tenho que me relacionar com o cliente. Então, eu acho que sim, concordo com você, acho que é uma ferramenta de descoberta constante de todas as frentes, assim, de atuação, quando você lida com um ambiente tão moldável, adaptável que são as redes sociais. Né? Isso é uma coisa interessante, Ana, porque eu vejo que o mundo empresarial, acho que você vai concordar comigo, ele tende a encaixotar tudo e deixar tudo muito previsível. E assim... Isso ficou para antes dos anos 2000, né? O que a gente não tem hoje é previsibilidade sobre as coisas, né? O que a gente não tem hoje é linearidade. Você sofre muito com esse conflito de modelo de pensamento, Ana, no seu dia a dia? O pensamento de não ser linear, pensamento não linear? Assim, muitas vezes as pessoas, clientes, etc., alunos, com esse pensamento linear
E o teu método, ele é um método de work in progress, né? De melhoria contínua e com uma certa não linearidade, né? A persona hoje não é a persona amanhã, ela pode se mudar, ela pode crescer, ela pode diminuir, enfim. Existe muito esse embate de modelos de pensamento no teu dia a dia? Existe. Como é que você dribla isso? Então, é o que eu falo para as pessoas, né? Que o modelo de trabalho, ele está realmente em constante atualização, não só em momento de pandêmicos, onde a gente vive, que a gente não consegue mais planejar a longo prazo, mas falando no digital também, o que aconteceu semana passada, hoje já pode ser diferente, amanhã já pode ser diferente, amanhã já pode ser diferente. Então, a gente tem que aprender a... Eu costumo dizer que a gente tem que parar de repetir antigas receitas de marketing, tá no topo lá da minha capa do YouTube. A gente não pode ficar pegado a esse formato antigo de marketing, porque a sociedade mudou, as ferramentas mudaram, as coisas mudaram, a gente precisa mudar também. Não é fácil você quebrar uma forma de trabalho, isso não vai acontecer de uma hora para outra. Então, o que acontece? Tem sim muita... Eu tenho problemas, coisas não problemas, mas existe, como é que diz? As pessoas têm dificuldades, às vezes, em aplicar as coisas, porque elas estão fechadas no formato quadradinho, de trabalhar funil. Eu venho falando para trabalhar num triângulo, sabe? Como é que você vai chegar na minha agência que trabalha o funil para você trabalhar um negócio que começa com poucos e tudo mais? Mas eu costumo dizer para as pessoas que se você está dentro de uma agência, por exemplo, e você quer disruptar, como falam ali no meu cliente, né? Você quer disruptar, quer ver com um negócio completamente novo, primeiro você precisa ganhar a confiança deles. Você vai trabalhar no formato deles, você vai... fazer as coisas como tem que ser feito, mostrar que você sabe fazer, que você sabe dar resultado, e conforme você vai ganhando espaço para dar sugestões, para sugerir melhorias, aí você vai mostrando que, pô, vamos começar com uma pesquisa antes, vamos conversar com as pessoas, vamos mudar, vamos fazer de outras formas, a gente não precisa se preocupar tanto com esses pequenos detalhezinhos que a gente está preocupado agora, sabe? De captar leads para todos os lados, talvez não seja bem isso. Acho que tudo começa com a confiança, sabe? Para quem trabalha em agência, que está dentro desse ambiente quadrado, acho que é mais difícil. Para quem tem a possibilidade, a liberdade de trabalhar como um freelancer, aí eu acho que é mais fácil, porque você apresenta o seu processo, né, o seu método de trabalho antes de começar tudo, né? A primeira reunião lá você fala como que é a forma que você trabalha, se você vai ter fit ou não com o cliente, você vai aceitar ou não trabalhar com ele. Mas eu percebo que quem está dentro de grandes organizações tem um pouco mais de dificuldade. E a minha indicação sempre ganha confiança primeiro. E depois você tenta mudar as coisas para melhor, né? Depois, se a pessoa vai querer ou não, você vai avaliar se você quer ou não ficar ali dentro, numa empresa que não te dá espaço para sugerir coisas novas, sabe? Sim. Eu vou enfiando na ferida, assim. Você está dizendo que, no primeiro momento, vale mais uma habilidade comportamental e interrelacional do que necessariamente uma habilidade técnica, né? Acho que é legal trazer esses termos. Oh, mas com certeza, as pessoas precisam lidar com pessoas, né? A gente está falando com pessoas, independente de onde você esteja, de qual persona que você é, né? Tem que aprender a lidar com pessoas na vida real, tudo é relacionamento, né? Falou RP. Ana, a gente vê um fenômeno muito interessante vamos falar a humanização das empresas, né? Eu acho isso totalmente contraditório, porque uma empresa ela jamais vai conseguir ser humana, mas enfim, as empresas estão querendo ser humanas. E a gente também pode inverter essa lógica para a empresarização das pessoas, né? As pessoas virando empresas. Quais são os maiores riscos que você vê nisso, as maiores vantagens ou pontos positivos da gente passar por esse processo, né? Tanto as empresas conseguirem se demonstrar como pessoas, né? A gente conseguir vincular aspectos pessoais a uma empresa, quanto o contrário. O que você vê tanto de benefício quanto de, opa, cuidado? Essa é uma ótima pergunta. Eu já andei pensando sobre isso, até o Seth Godin, né? O Seth Godin, para mim, é o meu guru aqui de marketing digital, meu filósofo. Ele fala muito sobre isso. Eu acho que a gente, falando em guru, né? Eu já não gosto. A galera glorifica muito, vem muito com essa glamorização do empreendedorismo, você tem que ser empreendedor, eu não sei o quê, nananá. Se você percebeu na minha fala até agora, no momento nenhum eu falei que eu sou empreendedora, falei que eu sou freelancer, embora eu seja uma microempresa, eu sou nem MEI mais, eu sou microempresa, mas eu não me considero uma empreendedora porque, e aqui falando, reproduzindo as falas do Seth Godin, ele diz que, no conceito dele, né, e que para mim faz sentido, que ele defende o conceito de que empreendedor é aquela pessoa que tem pessoas na sua volta que está trabalhando para você. Eu diria que você, talvez, Pedro, né, seja empreendedor, que tem pessoas que estão fazendo você trabalhando junto contigo para você
delegando funções para você tomar decisões empresariais, para crescer a tua empresa, para fazer coisas maiores, tudo mais, então você é um empreendedor que está preocupado com a sua empresa. Eu me considero uma freelancer porque eu tenho os meus clientes, mas eu faço todo o trabalho, eu faço todo o job, eu delego o social media thinking, por exemplo, porque tem muita criação de conteúdo, então eu acabo delegando alguns projetos para algumas pessoas, mas os meus clientes eu faço tudo, então eu me considero uma freelancer, não me considero uma empresa. E eu acho perigoso quando a gente se considera uma empresa e esquece de ser freelancer, porque às vezes você pode esquecer de fazer o básico, que é fazer um trabalho bem feito. Quando você é uma urgência, né? Quando você está fazendo sozinho, você esquece de entregar bem, de fazer aquilo que você realmente tem que fazer, porque você está preocupado com a sua marca, como é que eu vou crescer minha marca, como é que eu vou fazer minhas parcerias na minha marca, como é que eu vou pagar meus impostos, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer um monte de coisa, e acaba esquecendo de entregar bem, que para mim é a maior forma de networking, que é a maior forma de portfólio, que é a maior forma de conseguir maiores clientes para mim, que é apresentar resultado para os meus clientes. E eu acho também que, e isso eu vejo muito entre os meus alunos, que as pessoas entram, o clássico burnout, né? Tem muita coisa para fazer, e daí aquela comparação louca que acontece nesses ambientes também, que você vai vendo o seu coleguinha que faz um conteúdo maravilhoso, que tem um monte de cliente, que ganha uma grana, que está viajando, que está fazendo um monte de coisa, e você ali cheio de pequenos clientes, e tem que criar o seu próprio conteúdo, tem que fazer um monte de coisa para provar que você é uma empresa para os outros, sendo que, na verdade, cara, e é uma conclusão que eu ando repetindo muito ultimamente, sendo que, na verdade, o que você precisa é ser feliz, né? E acordar todos os dias com vontade de viver, não ficar se mostrando, se provando nada para os outros, sabe? Em questão de números, em questão de brigas, de portfólio, de ego, de não sei o quê. Acho que é bem preocupante isso das pessoas se preocuparem demais em ser empresa, sabe? Eu não me considero, e para mim é uma leveza, sabe? Eu tenho certeza que se talvez eu tivesse transformado um social media thinking, tirado ele do termo de um projeto e ter transformado numa empresa, talvez eu teria um peso muito maior agora, talvez eu não teria dado uma pausa nas aulas para atender um cliente que é muito legal e que eu estou adorando atender, sabe? Porque eu estaria ansiosa, porque como é que eu vou pausar uma empresa? Mas um projeto, se eu quiser pausar 3 meses, daqui 3 meses voltar, tá tudo tranquilo, sabe? Eu acho que é só um terminho ali que te dá uma liberdade que é incrível, Que assim. muda Então o eu jogo, prefiro... né? Exatamente, e eu prefiro viver livre, sabe? Eu prefiro viver com liberdade do que viver presa numa caixinha. Então concordo com você que é negativo. E positivo, não sei. Se tem alguém, sei lá, se tem alguém que tem sonho de ser empreendedor e quer, tudo bem, também não estou julgando. Se você quer, seu Sim. sonho é ter uma empresa grande, ter o seu nome, você gosta disso, você gosta desse corre, você quer fazer, legal também, que bom, cada um com os seus desejos, que bom que somos todos diferentes. Mas só cuidado aí com a sua saúde mental também. Eu sempre falo para as pessoas, compartilhem o trabalho, né? Sendo você freelancer, empreendedor, mais ainda, se você se comporta como uma empresa, pelo amor de Deus, dá uma delegada aí nas coisas que você tem para fazer, para você ter um tempinho para você, para poder viver e respirar e estudar e melhorar e pensar no que você realmente quer para sua vida, não ficar preso naquele corre do dia a dia que você não consegue parar para pensar na vida, sabe? É, todo modelo empresarial que foi desenhado, né, Ana, hoje, faz um tempo, a gente já está descobrindo que ele tem uma toxicidade muito grande, né? A modelagem de um negócio, né? Até essas receitas de como empreender, né? Que para mim me dá nos nervos, assim, eu fico chocado com, não, pelo amor de Deus, assim, né? Ai, meu Deus, me dá nos nervos, porque você fala, tá tudo errado, gente, não tem que ser assim, sabe? Então, existe uma toxicidade muito grande nesses modelos. Inclusive, a gente vai ver essa toxicidade sendo representada nas plataformas de comunicação, né? A forma como o algoritmo ele é desenhado, toda essa história, a gente precisa estar muito atento a isso, né, Ana? Que é um pouco do que você fala também, né? Sobre não necessariamente a gente focar em hack para o jeito para fazer dar certo, né? Mas a gente conseguir conhecer e ter intimidade com o algoritmo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que aí tem uma chave muito importante sobre comunicação. Bom, ainda mais nesses momentos aqui onde a plataforma está sempre mudando, e recentemente com os vídeos curtos, a galera desesperada, que vai ter que fazer dancinha, não vai ter que fazer dancinha. O Instagram recentemente anunciou lá, o Adam Mosseri, que é o CEO do Instagram, fez uma cagada de falar que o Instagram não era mais uma plataforma de fotos, mas era uma plataforma de vídeos, e ele falou de uma forma que as pessoas
interpretaram de uma forma errada, e a gente vê os vídeos curtos em todas as plataformas aí, entrando em todas, né? O LinkedIn desistiu, não, foi dos stories que o LinkedIn desistiu, a plataforma tá me dando conta. Mas as pessoas acabam ficando reféns realmente do algoritmo, né? Me dá até um ranço de falar essa palavra de tanto que é repetida. Mas eu acredito no fundo do coração, assim, que você não precisa seguir as tendências e as trends de tudo que está acontecendo para conseguir ter sucesso, conseguir fazer uma coisa que é legal, sabe? Porque quando você faz um conteúdo que faz sentido, seja postar uma foto com uma arte sua todos os dias no Instagram, sem ser, não é nem carrossel, não é nem vídeo, não é nem reels, nem nada, mas é a tua arte, é a forma como você gosta de se expressar, e você se expressa de uma forma genuína, expressa de uma forma verdadeira, e você está sendo útil para alguém ali do outro lado, seja por entretenimento, por inspiração, alguém se conecta com você de alguma forma, as chances de você dar certo é muito maior do que se você resolver fazer uma dancinha apresentando seu desenho, sabe? Como é que você vai fazer isso? Quando o Instagram falou que ele não era mais uma plataforma de fotos, eu estava querendo dizer que ele não era mais apenas uma plataforma de fotos, mas a foto, o vídeo, os áudios, tudo vão coexistir numa harmonia aí daqui para frente, né? Em todas as redes, provavelmente a gente vai ter que se adaptar e entender o que faz sentido para a gente. Eu não gosto de ser refém de algoritmo, sabe? De ficar seguindo o que as tendências de entrega de algoritmo estão dizendo que é para seguir. Eu acho que você tem que entender o que faz sentido para você, por isso que no Social Media Thinking eu falo, não é só o que a audiência quer, mas você também tem que entender você mesmo, o autoconhecimento, né, é uma coisa que é importante, você entender o que faz sentido para você na sua criação. Então, acho que mais do que se preocupar com o que faz sentido para o algoritmo, você precisa se preocupar com o que faz sentido para você e para sua audiência, o que você entrega de melhor, o que você consegue criar de melhor, o que você consegue criar com tesão, sabe? Com vontade, um negócio que, pô, eu não gosto, por exemplo, de parar na frente da minha câmera e começar a dançar. Eu gosto de falar com os pais, eu falo. Então, eu faço conteúdos mais longos, eu falo no YouTube, faço vídeo de 10 minutos, faço carrossel, faço essas coisas. E para mim é o que funciona, porque é a minha verdade. Eu consigo fazer um conteúdo bom dessa forma. Já tentei, não tô falando que não é para experimentar, claro que é para experimentar. Se você quer, vai lá, testa, vê o que acontece. É tudo teste também, né? Isso também é muito falado no Social Media Think. Testa o tempo inteiro, você vai estar testando coisas novas. Então, já testei, já tentei fazer também, mas eu simplesmente, para mim, não funciona sentar na frente do meu celular e começar a dançar ou fazer coisas curtas, sabe? Então, não seja refém do algoritmo. O algoritmo vai gostar de você a partir do momento que você criar um conteúdo legal e que você vai fazer as pessoas passarem mais tempo na plataforma. E como é que você vai fazer as pessoas passarem mais tempo na plataforma se engajando com o seu conteúdo? Vai ser sendo verdadeiro, genuíno, entregando valor, criando conteúdo bonito, que faça sentido, que vai resolver algumas dor ali da audiência. Quando a gente fala dor, não é, vou entregar conteúdos que vão resolver a vida dela, mas às vezes é dor de entretenimento, de inspiração, de coisas que vão preencher ali o dia a dia da pessoa quando ela está dentro da plataforma, sabe? Então, não sou muito fã de ficar seguindo tendências loucas de algoritmo. No Social Media Think eu tenho, né? Meu primeiro pilar, a gente fala sobre algoritmo, a gente passa um pouco sobre isso, né? Como funciona o algoritmo, é importante você entender como é que ele funciona, mas no final das contas o que ele quer é que você faça com que as pessoas passem tempo dentro da plataforma. E como é que você vai fazer isso? É com vídeo? Legal. É com texto? Legal. Você vai escrever um texto no Instagram só? Legal. Vai escrever, enfim, carrossel? Faz o que faz sentido para você. Eu acho que tem uma coisa que... Acho que... Como é que eu posso falar isso? Nós, animais, a gente sabe quando está sendo autêntico e quando não está sendo autêntico, né, Ana? Se a gente está bem centrado, enfim, e aí centramento não necessariamente você precisa ser um monge budista ou, sei lá, para conseguir entender isso, né? Os nossos cachorros, os nossos gatos, eles olham para a gente, eles sabem se a gente tá bem, não tá bem. E a gente, quando olha um na cara do outro, a gente consegue perceber isso, né? Quando a gente assiste um vídeo, a gente sabe, a gente consegue entender se isso não é a verdade dessa pessoa, assim, isso não está muito conectado com ela mesma, né? Não está soando autêntico, né? Então, enfim, a gente acaba voltando para o básico, né? Nesse sentido, né? Eu entendo que o mercado da comunicação ele naturalmente exige uma exposição, mas é muito centrado no básico, né? Assim, o que faz sentido para você, né? Ainda mais nesses ambientes onde tá todo mundo querendo copiar todo mundo, é muito fácil você ver o que está fazendo sucesso para o outro e replicar, sabe? E acaba, eu não sei, eu passei por um período, há algum tempo atrás, quando eu estava dando a minha última maratona, e eu, tipo, eu sigo muito aluno, muita gente, né? Porque eu quero estar em contato com eles, ver os feedbacks, entender com quem eu estou falando. Mas chegou um momento que eu vi que eu estava
consumindo conteúdo que era muito igual, sabe? Todo mundo fazendo igual, com o mesmo design do Canva, com as mesmas falas, com os mesmos hacks, com tudo. Aquilo me deu um estresse mental, assim, que eu acho que eu fiquei umas 3 semanas sem abrir o Instagram, sabe? Sem entrar ali, só subindo conteúdo ali de vez em quando, porque me deu um estresse doido. Eu acho que a gente passa por ciclos quanto a isso, quanto a essas autenticidades das pessoas, acho que a gente vai se descobrindo, e a gente passou por um ciclo ali onde estava todo mundo falando sobre a mesma coisa. Eu espero que existe uma tendência agora das pessoas começarem a entender que elas precisam encontrar o que faz sentido para elas, né? Eu falo em questão de conteúdo, muito para as pessoas que o que vai te diferenciar, o que vai fazer você fazer sucesso ou não, é você trazer a sua verdade, né? Você vai falar sobre um assunto que todo mundo está falando, legal, mas fala sobre o seu ponto de vista, da sua experiência, o que você acha, não tenha medo de dar a sua opinião, se ela for contraditória, não tem problema, sabe? Se eu tivesse medo de opinião contraditória, eu nunca tinha colocado social media tem que ir na rua, porque o mote da minha divulgação ali, o que ele sempre dá mais resultado para mim, que eu já vi, é quando eu venho com uma opinião contrária de todo mundo, sabe? Normalmente eu vejo que está acontecendo uma tendência que as pessoas estão falando sobre alguma coisa, já pensa, será que eu penso? Será que eu penso uma coisa contrária disso? Porque se eu penso ao contrário, eu vou publicar. Se eu penso igual, eu não publico. Se todo mundo já falou a mesma coisa, eu não preciso falar de novo. Mas se eu tenho uma ideia diferente, por exemplo, você não vai trabalhar com funil, se eu trabalhar com funil invertido, aí eu acho que faz mais sentido do que eu ficar falando sobre funil que todo mundo já fala, sabe? E daí eu fiquei um tempão divulgando social media tem que falando sobre o funil invertido, sobre o triângulo, né? Chamando do triângulo do valor. Não gosto de chamar de pirâmide, que parece que eu tô falando de pirâmide. Mas eu acredito, acho que você tem que trazer muito a sua verdade, sem medo de expor a sua verdade, sabe? De mostrar ali para os outros. E é difícil também, não é de uma hora para outra que acontece, falando principalmente de redes sociais, né? Porque você está se expondo ali. No primeiro momento você quer agradar, né? E você não sabe como a sua audiência se comporta, você não, às vezes nem se conhece direito, né? Nem sabe como que é a sua forma de trabalhar. Então você precisa primeiro coloca na rua. Tem um amigo meu, Thiago, que está colocando um livro agora que o nome é Erra Uma Vez. Acho que ele fala sobre isso. Coloca na rua, erra uma vez, daí você vai ajustando, sabe? Olha que massa. Então, acho que é bastante, acho que é mais ou menos por aí. Depois você vai se descobrindo também. Também eu acho que não precisa ter essa pressão de autoconhecimento de você ser um ser iluminado que super se conhece antes de começar a fazer qualquer coisa. Não, você vai se descobrindo aos poucos, você vai entendendo o que você gosta e o que você não gosta, mas tem que fazer. Coloca na rua e vai descobrindo. Até porque não é um ponto de chegada, né, Ana? É um constante descobrimento. Assim, o que a gente tem hoje já são os recursos necessários para a gente ter isso, né? Para a gente ter essa autenticidade. E, gente, pelo amor de Deus, a gente é humano, né? Cada um é um serzinho, cada um tem um jeito diferente. É incrível isso. Eu pelo menos, fico fascinado. Então, a gente não precisa, muitas vezes, buscar recursos para ser autêntico, né? Porque aí a gente entra na lógica meio meritocrática, produtiva, né? Não, então, peraí, vou buscar mais recursos para ser autêntico. Você não precisa meditar 20 horas por dia, né? Você só pode falar o que você acha, né? Exatamente, sem medo de falar o que acha. E eu acho que quando as pessoas acabam falando realmente sua opinião e dando seus pontos de vista, com seu background, com um pouquinho de cada leitura que fez, de cada coisa que consumiu, de cada pessoa que conversou e coloca isso para rua com as suas amarrações, né? Com a sua forma de ver, aí eu acho que é um conteúdo que é legal de ser consumido, né? Depois a pessoa vai trabalhando a personalidade, falando em vídeo agora, né? Você vai trabalhando essa personalidade. Eu acho que a personalidade é uma coisa que você vai trabalhando também bem aos poucos, assim. Nas redes sociais você pode ter uma direção, né? Um caminho. Eu quero falar dessa forma, eu quero agir dessa forma. Mas provavelmente o seu primeiro vídeo no YouTube vai ser você quietinho, falando baixo, assim, olhando pra câmera dura, que nem eu fiz o meu primeiro, morro de vergonha daquilo, meu Deus. Eu não vejo, Ana, eu não consigo ver minhas coisas. Eu também não, mas eventualmente, como o social media tem que começar a dar certo há um ano no YouTube, começou a rodar um pouco mais, a galera começa a comentar, ai meu Deus, parem de ver esses vídeos. Sim. Eu falo pro Léo, tira esses vídeos do YouTube, porque, meu Deus, olha meu estado, assim. É isso. Mas a gente vai melhorando, é uma melhoria constante, como você falou. Você me lembrou de uma prática, Ana. Eu gosto muito de estudar esoterismo e tal, e aí uma das coisas que eu venho estudando é um pouco do xamanismo Dakota, e aí existe uma prática de educação que eles fazem com as crianças, que vai passando uma pena, faz uma roda, vai passando uma pena, e aí se dá um assunto, né? Então, o assunto é X. E aí a primeira fala, o que ela pensa. Aí passa a pena, né? Ou às vezes é um bastão de fala. Aí você vai para a segunda criança. Se o que a segunda criança tem a dizer
não é nada além ou diferente do que já foi dito, ela só não fala, ela passa. Ah, legal. Que ela absorve essa informação e ela fica com aquilo. Então, e essa é uma prática que eu acho muito interessante, para mim, uma analogia que eu faço, que é a nossa conversa, porque dessa forma a gente vai incentivando também as pessoas a somarem na discussão e a gente ir ampliando o nosso repertório sobre ela. E não a gente ficar entrópico no mesmo ponto de vista e girando em falso e meio daquela lógica de vício, né? De que a gente só faz aquilo, só faz aquilo, só faz aquilo e todo mundo repete igual e aí fica naquele negócio muito maluco. Eu acho isso muito interessante, enfim, uma analogia só, outra digressão aqui que eu faço que eu me Nossa, perdi mas eu também. achei muito legal isso daí, porque é bem isso, se você for ver, criação de conteúdo, sabe? A galera fica repetindo as mesmas coisas, as mesmas receitas, com uma identidadezinha diferente, às vezes não é nem diferente a identidade, é só igual, muda as cores, que foi feito no mesmo aplicativo. Nada contra, enfim, depois a gente pode falar sobre isso. Mas eu acho muito que é isso também, de você incluir na conversa, não ficar só repetindo, sabe? E eu acho que isso marca algumas coisas que a gente falou antes, porque, por exemplo, cada vez que eu converso, uma coisa que eu acho muito rica, por exemplo, nas minhas aulas, quando eu converso com as pessoas, e eu sempre saio da aula um pouco diferente do que eu entrei. Por quê? Porque eu conversei com um monte de gente, e essas pessoas incluíram no meu ponto de vista também, e eu saio dali com coisas mais ricas para compartilhar com os outros. E a gente falou ali mais cedo sobre o relacionamento nas redes sociais e a persona, e como que a gente vai identificando as pessoas ali. Eu falei sobre ser uma forma de pesquisa, de você entender a audiência, quando você tá ali dentro das redes sociais, e é uma forma de você aprender coisas novas também, tipo, sair do seu pedestal de pessoa que tem todas as respostas e se unir aos outros para conversar e compartilhar e conhecer mais, sabe? E a partir do momento que você conversa com os outros, entende outros pontos de vista, aí talvez você possa vir falar da mesma coisa, mas talvez por outro viés, sabe? Isso solucionando outro problema, falando sobre outras coisas. Então, acho que é super, que meio que tá tudo casado, assim, todos esses ciclos viciosos que a gente está vivendo. Mas daí vem o grande coisa, não sei se cabe a mim também, mas como é que a gente consegue ajudar a solucionar isso, né? Eu não sei, não consigo. Tento fazer o meu, eu vou fazendo o meu diferente, assim, conversando com os meus alunos aos pouquinhos. Eu tento falar para a galera, se eu conseguir mudar a mente de vocês que estão aqui na minha volta, tá bom, porque daí vocês falam com mais pessoas aqui, talvez a gente consiga alcançar um grupo maior. Mas... Eu penso, Ana, que a gente não consegue resolver todos os problemas do mundo, né? Quer dizer, a gente não consegue resolver os problemas do mundo. Nem A os gente nossos, consegue. Puta, a gente tá cheio de berro. Mas a gente consegue atuar com os nossos, né? Com as nossas comunidades. Eu penso que, pelo menos é a forma como eu vejo, assim, se a gente conseguir impactar os pouquinhos que tem à nossa volta e cada pouquinho impactar mais um pouquinho e a gente vai mudando, naturalmente isso entra num ecossistema, né? Porque uma coisa que ficou clara é que não existe salvador da pátria, né? A gente não pode mais criar essas figuras, né? A gente errou muito com isso. Exatamente. Falar com todo mundo é muito difícil, né? Eu fico feliz se eu falar bem com a minha bolha aqui, já é isso. Eu nem tenho essa ambição aí de falar com muita gente, sabe? Isso é uma coisa que não faz muita parte da minha realidade. Aquilo que a gente estava falando do algoritmo também, de não se prender, não sei você, mas eu, por exemplo, nunca trabalhei mídia, por exemplo, dentro do meu projeto. Nunca fiz nada que me crescesse. Fiz assessoria, porque eu queria atingir outras pessoas e tal. Mas eu nunca tive muita vontade de trabalhar tráfego. Não estou dizendo que nunca vou trabalhar, talvez trabalhe, talvez em algum outro projeto, não tenho nada contra também. Mas foi uma escolha muito minha de não querer crescer tanto de uma hora para outra, assim, porque eu não tenho a ambição de atingir todo mundo, de falar com todo mundo, porque eu gosto de fazer pequeno para eu poder ter a minha liberdade, a minha flexibilidade. E conversando com as pessoas que eu converso hoje, eu consigo viver tranquilamente, sabe? Por que eu vou querer ter essa ambição de falar gigante? Eu acho que isso é um problema que acontece dentro da sociedade de redes sociais hoje também, né? Que as pessoas querem crescer, 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 e precisam de mais, mais, mais seguidores, falar com mais gente, mais alcance, mais, mais. Calma, cara, você precisa mesmo falar com tanta gente assim? Ou será que você fala com o menor mercado viável, né? Tem o Seth Godin fala do menor mercado viável, tem os 1000 fãs verdadeiros também, né? Que a galera fala. Você precisa mesmo falar com tanta gente? Ou se você falar com 1000 pessoas que vão estar aqui na tua volta te apoiando, isso daí já não vai ser o suficiente para você viver tranquilo, sabe? Eu penso muito isso, que você vem com esse negócio da espiritualidade, de não sei o quê, para mim também faz sentido isso. Tipo, nossa, eu não quero ser refém do meu negócio, sabe? Eu quero poder ter a minha liberdade de, se eu quiser fechar tudo amanhã e viajar e viver viajando, eu quero poder fazer isso, sabe? E se eu falasse com 12 milhões de pessoas ao invés de 12 mil pessoas, talvez eu não conseguisse fazer. Talvez eu ficasse presa
àquilo que eu tô mostrando nas redes sociais, né? É. Enfim, é uma reflexão também. Mas você foi na mosca, Ana, porque é o teto. Enquanto a gente não tiver limite de teto, a gente não vai ter a liberdade de conseguir entender as nossas fronteiras, né? Se a gente Uhum. achar que só dá para crescer interminavelmente, bom, a gente já achou e já está achando isso desde os anos, sei lá, dos anos 20, e a gente só está destruindo o planeta e tornando ele mais inviável, né? Então, tipo, Uhum. é meio que essa lógica, né? Assim, se a gente não aprender que a gente tem teto ecológico, teto físico, teto emocional, teto psicológico, enfim, a gente Uhum. não. A gente vai ficar cada vez mais refém mesmo. Exatamente. Deus me livre, não quero ficar refém, não. Também, de novo, eu gosto de dar os dois lados, mas também não vejo problema para quem é gigante, também tem seus benefícios, né? De você ser gigantesco, de atingir um monte de gente, abrir um monte de porta, um monte de gente que você conhece. De repente, experiências que alguém que é gigante vai ter que eu nunca vou ter, sendo uma pessoa que não fala com tanta gente assim, né? Mas são escolhas. Eu quero poder vir aqui numa quarta-feira de manhã conversar com você, não ficar refém de ficar enlouquecido criando conteúdo, sei lá, enfim. Sim, É sobre liberdade, sobre isso. total, cada um sabe o que quer carregar, né, Ana? Também, Aham. assim, é importante a gente falar sobre isso com a tranquilidade e com a certeza de que cada um tem a sua liberdade individual, cada um vai escolher o que quer fazer da vida, né? Assim, meu, quer se enterrar na produção de conteúdo 24 horas, meu, vai embora, se é teu desejo, é teu tesão, meu, vai embora. Cara, não, eu quero falar com a Ana um dia, e aí daqui a um mês eu vou falar com outra pessoa. Tá bom, assim, É isso. tá Aí eu funcionando? acho também que podem ser ciclos, né? Você pode estar no É, momento. Eu tive, por exemplo, no primeiro ano ali do social media tem que eu criei conteúdo enlouquecidamente, mas é que aquilo tava fazendo sentido para mim, eu tava gostando, né? Para mim era tudo muito novo, a criação, e eu tava fazendo, e eu fiz muito conteúdo, e sim. o dia inteiro fazendo conteúdo, pensando no conteúdo, tudo girava, estudando para criar conteúdo. E para mim foi muito bom, assim, eu gostei disso. Agora eu tô numa fase que eu estou um pouco mais parada, assim, não parada, continuo trabalhando, fazendo as minhas coisas, óbvio. Mas, né, dentro das redes sociais já não estou mais tão ativa quanto eu já fui. Acho que são ciclos. Pode ser que daqui a pouco eu volte a criar conteúdo enlouquecidamente de novo, sabe? Eu acho que é bom a gente ter essa liberdade de poder escolher o que você Total. vai fazer. Eu acho que é por aí o ponto, de poder escolher se hoje eu quero fazer ou não, porque às vezes quando você está refém de um número, de uma expectativa muito grande, muita gente ali na sua volta, talvez você não tenha escolha de não É. fazer hoje, se você não quiser. Ou tenha, mas vai ficar com medo de, ai meu Deus, vamos esquecer de mim. E que não é visto, não é lembrado, dizem, né? Então, é complicado. Eu não sou muito aderente a essa tese, não. Sabe por quê, Ana? Mas não. Ninguém nunca viu Deus e todo mundo lembra dele. Meu, esse cara é foda, Ana. Ou essa mulher, né? É foda. Tipo, É verdade. caraca. Trazendo mais para chão, eu te digo mais. Eu digo que quando eu sumo alguns dias, quando eu volto, as pessoas interagem mais comigo do que Aí, quando eu ó. estou postando diariamente. É lembrado Trazendo assim. uma coisa mais palpável também, é verdade. Ana, Eu uma sumo dos última. stories 3 dias. No quarto dia eu vou publicar a minha visualização e tá lá em cima. Isso Aí, ó. acontece. Aí, Mas eu ó. acho que é Isso uma é coisa minha, não sei interessante. se aplica a todo mundo também. Sei Vai lá, eu só tô testar, vai chutando testar, balde aqui testar. também, Ana. É. Eu adorei. Ana, deixa eu te fazer uma última pergunta. É. O que é a vida? Ai, que difícil, menina. Estava preparada para essa pergunta. Cara, eu acho que a vida, ela é. Falando de seres humanos, acho que é uma tentativa de melhoria constante, sabe? Eu estou tentando. Eu já cheguei uma vez a uma conclusão que a vida é ser humano melhor. Eu estou cada dia tentando evoluir de alguma forma, aprendendo coisas novas, entendendo que saindo daquele pedestal, né, de eu sei de tudo, muito pelo contrário, estou aqui para aprender, para experimentar coisas novas. Eu vou aprender desde de coisas que são a níveis de sociedade, de entender melhor o outro, de saber me relacionar melhor, até parte de trabalho, de trabalhar melhor, de me entender melhor, até a parte como eu mesma. Hoje eu vou aprender a tomar cafés melhores, aprender a cheirar melhor, comer melhor e ouvir melhor. Eu acho que é essa tentativa de melhoria, sabe? De você se conhecendo e conhecendo os outros e respeitando tudo que está acontecendo na sua volta, para você conseguir ser
um ser humano melhor. Não digo nem que é para você ser feliz, acho que não é isso, acho que a vida também é feita de altos e baixos, então um dia você vai estar feliz, um dia você vai estar triste, mas aprender a curtir todos esses momentos, claro que você não vai curtir quando estiver triste, mas tentar tirar uma lição de tudo isso, e quando você está triste também é uma lição que você aprende. Então, quando, sei lá, acontece alguma coisa muito ruim na minha vida, eu sempre tento pensar por esse lado, qual foi a lição que eu tirei daqui, para evoluir. Eu acho que a vida, para mim, é isso, é uma constante evolução, você tentar evoluir em todas as frentes aí da sua vida e entender que é isso, que você vai evoluir mesmo. Esse é o problema de quem fica parado no seu quadrado achando que tem todas as respostas, né? Porque daí, sei lá, o que vai ser a vida, né? A vida não é acordar para criar conteúdo para atingir cada vez mais pessoas. Para mim não é isso. Eu vivo muito mais para dentro do que para fora. Eu sou mais introspectiva do que viver para fora, sabe? Qual é que é Nossa, o também contrário? esqueci. Extrovertido. Extrovertido, é. Então, acho que é isso. Resumidamente é isso. É ser humano melhor. A vida é isso. Uau. Ana, para quem gostou do que a gente está conversando aqui, como é que as pessoas te acham? Se alguém se interessou pelo Social Media Thinking, como é que... Enfim, dá o caminho das pedras de Ana e Social Media Thinking. Então, assim, eu tenho meus 2 sites, o anacarvalhorp.com.br, onde lá tem o meu portfólio e se você quiser fazer jobs e trabalhar junto comigo, tem todos os meus links lá das minhas redes sociais, que principais que eu atuo hoje é Instagram e YouTube, nos 2, Ana Carvalho RP, e socialmediathinking.com.br, se o seu interesse é o Social Media Thinking. Lá eu explico o que é o método, dou informações sobre as próximas turmas e tudo mais. Pode ir primeiro nos sites ou jogar Ana Carvalho RP aí nas redes sociais que você vai me encontrar. Show de bola. Ana, queria te agradecer demais pelo seu tempo. Foi uma delícia conversar com você. Estou super agradeço, animado Pedro, para a gente continuar isso. Eu também, pô. E a gente podia dar um spoiler, né? A gente estava conversando, né, sobre projetos aí. Acho que vem coisas por aí. Vem coisas por aí. Fiquem ligados, gente. Fiquem ligados, gente. Pedro, muito obrigada, viu? Adorei mesmo conversar com vocês. Imagina. Foi uma delícia. Muito bem, gente. Essa foi a nossa conversa com a Ana. Essa conversa me lembrou muito o segundo episódio que a gente teve do Prototipando com a Marta Terenzo. A Marta, a gente falou com a Marta muito sobre design, narrativa e storytelling. Eu recomendo muito, se você gostou desse papo, lógico, volta lá no episódio 2 e ouve ele de novo. Ou, se você ainda não ouviu, ouve ele pela primeira vez. Eu vejo que tem uma dica muito bacana, algumas dicas muito bacanas que a Ana dá, que conversa um pouco do que a gente já falou com a Marta no passado. Gente, é isso. Um último aviso aqui para vocês. A gente tem uma comunidade que se chama Epifania. É um lugar em que é uma comunidade que a gente tem, que a gente tanto produz conteúdos específicos para essa comunidade, tanto o kit de ferramentas de inovação, pílulas de inovação, que é o nosso boletim semanal de inovação, vários spin-offs que a gente tem do Prototipando e do Passeio, que é a nossa revista. Então, se você quiser saber mais sobre Epifania e fazer parte dessa comunidade, se junta com a gente vai deixar o link aqui na descrição. E no mais, é isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente.